Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como você pode fazer para aumentar os resultados no seu treinamento de peitoral. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que essa musculatura que você chama de peitoral é o peitoral maior. Nós também temos o peitoral menor, que é uma musculatura mais profunda, que realiza um exercício similar, um movimento similar ao do peitoral maior. O peitoral maior ele se insere aqui, na parte central do seu tórax, no externo, e ele se insere também no húmero, ali no seu braço. Então o que ele realiza? O movimento que ele realiza é aproximar o cotovelo da parte central do seu corpo. E justamente por conta disso, o deltoide anterior, que também auxilia nesse movimento, vai ser sempre recrutado durante os movimentos de peitoral, independentemente do ângulo ou posição da mão ou posição do braço. E a musculatura do peitoral ela é dividida em duas. Nós temos a porção clavicular, que são essas fibras superiores, e nós temos a porção external, que são essas fibras médias e inferiores. Uma coisa que eu achei interessante é que essa pesquisa procurou analisar o que homens e mulheres achavam bonitos em pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto. E interessantemente, a musculatura do peitoral é uma musculatura que homens acham muito bonitas em homens, mas as mulheres não acham tão bonitas assim em homens. Ok, uma coisa que é importante é perceber que a musculatura do peitoral também vai ser estimulada em outros movimentos. Aqui, nessa pesquisa eles compararam a ativação da musculatura do peitoral no supino reto, no supino inclinado e no desenvolvimento. Nós podemos ver que a musculatura do peitoral, a parte external, ela é menos ativada no desenvolvimento do que no supino reto e do que no supino inclinado. E a porção clavicular também é menos ativada aqui no supino inclinado e no supino reto, contudo, ela sofre uma ativação. É a mesma coisa em movimentos focados no desenvolvimento do tríceps, como por exemplo, tríceps paralela e a flexão fechada. Vai ativar mais a musculatura do tríceps, mas também vai ativar o peitoral maior. E alguns exercícios que nós eventualmente não consideramos como exercícios para o peitoral também ativam a musculatura do peitoral, como por exemplo as puxadas e o pullover. Isso tudo deve ser levado em consideração quando você está elaborando a sua divisão de treino semanal. E a gente observa aqui que você pode realizar diversos exercícios para a musculatura do peitoral. Então, por exemplo, o supino pode ser realizado com uma barra reta, pode ser realizado no Smith, uma barra guiada, pode ser realizado numa bola suíça e pode ser realizado com halteres. E usando qualquer exercício é possível progredir, é possível ver um aumento de massa muscular e um aumento de força. Contudo, nós sabemos, por exemplo, que exercícios realizados na bola ativam mais a musculatura abdominal e menos a musculatura alvo. Ou seja, realizar o supino reto numa bola suíça vai ativar menos a musculatura do peitoral do que os outros exercícios. Portanto, é uma variação pior do que estar realizando um supino reto com a barra somente. E quando a gente fala de ativação das musculaturas, a gente sempre tenta selecionar os exercícios que ativam mais as musculaturas-alvo para ter mais resultados. E essa pesquisa aqui comparou a ativação da musculatura do peitoral num supino reto na máquina, um supino reto com a barra e um supino com halteres. Eles verificaram que ocorre um aumento da ativação da musculatura do peitoral quando o exercício é realizado com halteres. E esse outro trabalho aqui, de uma maneira muito interessante, colocou as pessoas para realizar 3 vezes por semana, 3 séries de 10 com 2 a 3 minutos de intervalo entre as séries com 75% da carga máxima. E eles viram que a musculatura do peitoral começa a se adaptar por volta da 3ª semana, já é possível ver um ganho significativo de massa muscular, enquanto do tríceps demorou até a 7ª semana. Ou seja, eventualmente o aluno iniciante chega na academia, quer focar no desenvolvimento do peitoral, ele não precisa estar realizando nenhum tipo de estratégia maluca para tentar favorecer o desenvolvimento do peitoral. Um treinamento simples e bem elaborado já vai acabar priorizando o desenvolvimento dessa musculatura. Nós já falamos algumas vezes a respeito disso, mas como foi através de uma pesquisa com foco na musculatura do peitoral, é legal falar de novo. Que foi esse trabalho aqui onde eles compararam séries de flexão de braço até a falha muscular concêntrica e supino com carga baixa, 40% da carga máxima, até a falha muscular concêntrica, que mostrou que a carga não é tão fundamental para gerar hipertrofia, e sim levar o exercício até a exaustão. Uma outra coisa muito falada é a respeito da pegada e da inclinação nos exercícios para o peitoral.
Então a gente pode observar aqui, ó, analisando a ativação do peitoral maior em diferentes exercícios, né? No supino declinado, no supino reto, no inclinado e no vertical, que seria o desenvolvimento. Então a gente pode observar que existe um pouco de diferença na ativação da musculatura do peitoral, onde aparentemente realizar o supino reto seria o exercício que estaria ativando mais a musculatura do peitoral, mas pouca diferença em relação à pegada. Você não vê uma grande diferença, por exemplo, a pegada aberta ativando muito mais do que a pegada fechada durante os exercícios. Você pode ver que não tem nenhum tipo de asterisco mostrando que teve diferença entre os tipos de pegada entre os grupos, né? Apesar aqui que no inclinado, aparentemente realizar o movimento com a pegada mais aberta solicitaria mais a musculatura do peitoral. E aqui nós temos a análise da ativação da porção clavicular, aquela porção superior do peitoral. Então a gente pode ver que o supino declinado e o desenvolvimento tem pouca ativação dessa musculatura, mas quando a gente compara o reto com o inclinado, nós temos pouca diferença, favorecendo um pouco aqui o inclinado. O que isso quer dizer? Que eventualmente você não precisa estar querendo realizar 2 exercícios para o peitoral, para poder ativar essas duas partes diferentes do peitoral. Ou realizar um inclinado ou horizontal já seria o suficiente para estimular essas musculaturas. Uma outra coisa muito comum no trabalho de peitoral é querer favorecer o desenvolvimento de uma musculatura ou outra através de instruções. Então, por exemplo, no supino reto, você tentar fechar as mãos, aproximar uma mão da outra para favorecer a ativação de peitoral, ou tentar afastar uma mão da outra para tentar favorecer a ativação do tríceps. E essa pesquisa aqui demonstrou que você querer favorecer, né, a ativação do peitoral aproximando as mãos, aparentemente não funciona. Porque a única coisa que conseguiu foi diminuir a ativação do tríceps, mas não houve um favorecimento da ativação do peitoral. E a mesma coisa, a instrução para tentar afastar as mãos não conseguiu aumentar a ativação do tríceps, nem diminuir a ativação do peitoral. Portanto, essas instruções parecem não fazer a diferença, mas nada impede de você querer aplicar elas no seu treinamento. E quando a gente fala de exercício isolado, nós já falamos algumas vezes a respeito disso. Por exemplo, esse trabalho aqui comparou a ativação de algumas musculaturas entre o supino, que é o branquinho, e o pec deck, que é o rajadinho. E o que eles viram? Que o exercício de supino reto ativa mais a musculatura do peitoral, ativa mais o anterior de ombro e ativa mais o tríceps do que o pec deck. Portanto, o pec deck é um exercício inferior comparado com o supino reto. E esse outro comparou o crucifixo e o supino reto. E a gente pode ver que o supino reto, que é o preto, e o crucifixo é o branco. O supino ativou mais a musculatura do peitoral, ativou mais a parte anterior do deltoide, ativou mais o tríceps. A única musculatura que o crucifixo ativa mais que o supino é o bíceps. Portanto, quando a gente fala de peitoral, ombro e tríceps, o supino é um exercício superior ao crucifixo. Última coisa que é importante, que a gente já comentou, que a ativação de outras musculaturas durante os exercícios de supino, por exemplo, é alta. Então aqui, ó, o supino é o segundo exercício que mais ativa a parte anterior do deltoide. Isso tem que ser levado em consideração quando você for agrupar as musculaturas no seu treinamento. Então, como o peitoral vai sempre ativar a parte anterior do deltoide, acredito que é importante você treinar essas duas musculaturas simultaneamente. Por quê? Porque se você treinar num dia, por exemplo, peitoral, e no outro dia você treina ombro, você não está dando descanso para a articulação do seu ombro, nem para aquela musculatura anterior do deltoide. Isso vai comprometer os seus resultados. Não somente nos ombros, porque ele vai estar fadigado, mas você lesionando os ombros, você vai acabar tendo que diminuir o seu treinamento de peitoral. Então, gente, aparentemente você só precisa de um movimento para estimular o peitoral, seja ele um supino reto, um inclinado ou um declinado. Se possível, você tem que priorizar a utilização de halteres, porque parece ser que os exercícios com halteres ativam mais a musculatura do peitoral. Se você quiser incluir mais exercícios, procure focar aqui, ó, os movimentos realizados multiarticulares, um supino reto, um inclinado ou um declinado. Opcionalmente, você pode colocar movimentos isolados, como um crucifixo ou um crossover. Então vamos lá.
Priorizar os movimentos multiarticulares, que apresentam maior ativação da musculatura do peitoral. Lembrar que outros exercícios também ativam a musculatura do peitoral de maneira indireta, como os desenvolvimentos e os movimentos para o tríceps. Além dos movimentos que normalmente nós não levamos em consideração, como as puxadas e o pullover. Lembrar que as instruções aparecem não afetar a ativação da musculatura, mas nada impede de você tentar implementar isso no seu treinamento. É importante lembrar que essa variação de pegada e de inclinação ela pode ocorrer durante a sua periodização. Então você não precisa estar realizando todas as variações do mesmo exercício no mesmo treinamento. Beleza, é isso aí pessoal. Curtiu, não curtiu? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo seu comentário e dá seu like ou dá seu dislike se você gostou ou não gostou. Lembre-se de se inscrever no canal. E mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos.